Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Amém? Nas últimas 2 semanas, o mundo cristão ficou estarrecido com a morte de Charlie Kirk. Charlie Kirk foi alvejado por um tiro que atingiu seu pescoço e enquanto ele debatia com estudantes universitários dos Estados Unidos. As cenas, as imagens desse atentado são chocantes e muito, muito tristes. Mas você sabia que o que aconteceu com Charlie Kirk está escrito na Bíblia? Hoje nós vamos ver isso. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E por isso eu quero convidar você a ficar conosco aqui e assistir esse vídeo até o final. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like, caso então você goste deste vídeo. Charlie Kirk era um jovem cristão que aceitou o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador quando tinha 15 anos de idade. E ele defendia, então, enquanto debatia com estudantes universitários, ele defendia princípios e valores cristãos. E por causa disso, ele foi, então, cancelado. Vamos usar aqui essa linguagem que é comumente usada na internet. Só que ele foi cancelado de uma forma literal, né? Muito triste isso que aconteceu. Mas a perseguição ao povo de Deus não é de hoje isso. Né? A perseguição ao povo de Deus já começa lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 8, quando Caim mata o seu irmão Abel. Por que Caim matou Abel? Caim ele era um agricultor. E Abel era um pastor de ovelhas. E um dia eles foram oferecer os seus sacrifícios a Deus. E Caim trouxe parte daquilo que ele havia colhido. Abel trouxe a gordura dos animais que ele criava. E a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis 4, que a oferta de Abel agradou a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel. Abel tinha um relacionamento mais próximo com Deus, ou talvez a maneira com que ele ofereceu isso, nós não sabemos. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E por causa disso, então, Caim matou Abel. Ele cinicamente convidou o seu irmão para caminhar no campo, e quando eles estavam caminhando no campo, então ele se levanta e mata o seu irmão. A morte de Abel não foi algo pessoal, tá? Mas foi por aquilo que ele representava. Ou seja, o seu relacionamento com Deus, o fato da sua oferta ter sido aceita por Deus. Então era isso que ele representava. Ele representava, inclusive, a própria rejeição de Caim. Ele representava o fato de que Caim não conseguia se relacionar com Deus, mas Abel conseguia. Então, por causa disso, Caim matou Abel. Não era algo realmente pessoal. Tinha a ver com aquilo que Abel, então, representava. A perseguição ao povo de Deus, ela nunca foi pessoal. Nunca foi pessoal, mas ela foi por causa dos valores que nós defendemos. A perseguição ao povo de Deus, ela acontece por causa disso. Acontece por causa daquilo que nós cremos. E acontece também por causa do nosso relacionamento com Deus. Por causa do relacionamento que nós temos com Deus. Então nós podemos dizer que a perseguição nunca é pessoal, mas é sempre espiritual. E aqui há uma batalha envolvida nessa situação. Agora, então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, sobre essa perseguição. Nós vemos, por exemplo, quando o profeta Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, ele foi morto porque ele pregou a palavra de Deus. Ele foi assassinado porque ele falou aquilo que Deus queria que ele falasse. Ele confrontou o pecado do rei Joás. Ele foi apedrejado por ordem do rei Joás. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 20. Agora, o irônico dessa situação é que o sumo sacerdote Joiada, o pai do profeta Zacarias, havia salvo a vida do rei Joás, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Uma mulher chamada Atalia, ela usurpou o trono do reino de Judá, em Jerusalém, e ela matou todos os filhos os filhos do rei que haviam naquela época, para que ela pudesse, então, assumir o poder e governar
aquele reino. E o sumo sacerdote Joiada, então, ele esconde o filho do rei chamado Joás. Ele esconde o filho do rei, protege, guarda o filho do rei. E ele faz isso quando o filho do rei tinha ainda apenas 1 ano de idade. Depois que se passaram 6 anos, e ele já estava com 7 anos, Joás, né? O sumo sacerdote Joiada, então, consagra ele como o rei de Jerusalém. E Atalia, então, é removida do poder e é executada. Joás, então, cresce ali sendo dirigido pelo sumo sacerdote Joiada. E depois que o sumo sacerdote Joiada ele vem falecer, Joás abandona o Senhor, abandona Deus. E aí o seu filho Zacarias vem e confronta o pecado do rei e dos líderes que governavam a nação junto com o rei. E aí o rei manda apedrejar o profeta Zacarias. Ele manda apedrejar o filho do homem que salvou a sua vida. Ele manda apedrejar o filho do homem que, quando ele tinha 6 anos de idade, impediu que ele fosse assassinado também. Veja só, né? Ele retribuiu o bem que foi feito a ele com o mal. Nós temos outros exemplos também. A própria Jezabel, ela, esposa do rei Acabe, ela exterminava, diz a palavra de Deus, lá em 1 Reis 18, 4, capítulo 18, versículo 4. Ela exterminava os profetas do Senhor. Nós temos também uma outra situação que não está registrada na Bíblia, mas que mostra também como o povo de Deus foi perseguido. Isso, segundo a tradição judaica, o profeta Isaías, ele teria então sido cerrado ao meio durante o reinado de Manassés, o pior rei que o reino do sul, o reino de Judá, teve. E segundo a tradição judaica, então, o profeta Isaías foi executado, foi mandado pelo rei para recebeu a ordem, né, de ser cerrado ao meio. Veja como isso é terrível, né? Depois nós vemos no Novo Testamento, estamos aqui olhando, né, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Depois nós vemos no Novo Testamento Jesus advertindo os seus discípulos que isso iria acontecer com eles. Olha só o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Jesus falando, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, versículo 11, são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então ele está falando aqui de 2 tipos de perseguição. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça e aqueles que são perseguidos por causa dele, por causa de Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele diz, no versículo 12, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, Jeremias, Ezequiel, Isaías, né, todos os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, assim como eles foram perseguidos, Jesus diz que nós, os seus discípulos, também iríamos ser perseguidos. Não por causa da nossa pessoa, não por causa do nosso eu, né? Mas por causa dos conceitos e valores, dos princípios que nós defendemos, pregamos, ensinamos e falamos para as pessoas. E Jesus também disse para os seus discípulos lá em João capítulo 15, versículo 20, ele disse assim, ó, lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Mas ele também diz o seguinte, ó, se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Então veja o que ele diz aqui, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Logo no começo da igreja cristã, em Jerusalém, aconteceu o primeiro martírio, seguindo aqui no que a Bíblia nos mostra, né? Em Atos capítulo 7, nós encontramos ali o primeiro martírio. Estevão foi apedrejado por pregar o Evangelho. O capítulo 7 todo do livro de Atos mostra isso, e no final do capítulo, então, mostra quando ele é apedrejado, né? Segundo a tradição cristã, todos os apóstolos morreram martirizados, exceto João. Os outros todos morreram apedrejados,
crucificados, atingidos por flechas. Existem várias teorias sobre isso, mas o fato é que todos eles morreram por causa da sua fé, por causa da pregação do Evangelho. E a perseguição também atingiu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também foi preso, foi julgado, foi condenado, né? E, segundo a tradição cristã, também ele foi decapitado em Roma. A perseguição ao povo de Deus continua durante toda a história da igreja. Mesmo depois, né? Aqui eu estou falando do relato bíblico, mas também aconteceu depois no decorrer do desenvolvimento da igreja em todos esses séculos da nossa era cristã. E nos primeiros séculos, por exemplo, muitos cristãos foram devorados por leões nas arenas, né? Isso aconteceu em Roma. Alguns também foram crucificados. Na Idade Média, por exemplo, muitos foram queimados vivos, declarados como hereges, porque pregavam a palavra de Deus com fidelidade. E essa perseguição continua até hoje. Por isso que nós estamos vendo tudo isso que tem acontecido no mundo hoje. Por isso que Charles Kirk foi morto, porque essa perseguição que é anunciada, que foi dita, profetizada por Jesus, tem acontecido até hoje e continua acontecendo. Segundo, e isso não é só nos Estados Unidos, não, isso é em todo o mundo. Segundo organizações como, por exemplo, a Missão Portas Abertas e a Christian Post, em 2023, olha só, em 2023, 4.998 cristãos foram mortos por causa da sua fé, no ano de 2023. No ano de 2024, 4.476 cristãos foram mortos por causa da sua fé. Isso aqui é uma estimativa apenas de registros que eles têm, né? Então, nós estamos falando aqui de quase 5.000 pessoas em 2023, estamos falando de mais de 4.400 pessoas em 2024, nós estamos falando de 10.000 pessoas que morreram por causa da sua fé, meu irmão e minha irmã. Não por causa de questões políticas, não por questões sociológicas, mas por questões relacionadas à sua fé. E hoje, no topo da lista dos países que mais perseguem cristãos, segundo a Missão Portas Abertas, está a Coreia do Norte, um país comunista, fechado, totalitário, que inclusive é proibido você ter uma Bíblia em casa. A perseguição ao povo de Deus sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Vai continuar acontecendo até a volta do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo, ele disse o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Toda vez que nós queremos viver a nossa vida diante do mundo, diante das pessoas, de uma forma piedosa, nós seremos perseguidos. Por quê? Porque estaremos vivenciando, pregando, ensinando no nosso dia a dia princípios e valores cristãos. Mas todo esse sangue derramado que nós estamos falando aqui, né, desde Abel até Charles Kirk, todo esse sangue derramado germinou e tem gerado frutos eternos. Né? Foi isso que aconteceu exatamente depois da morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, lá em Atos capítulo 7, se estabeleceu uma grande perseguição à igreja que estava ali em Jerusalém. E você sabe o que aconteceu? Os cristãos que estavam em Jerusalém fugiram, se dispersaram. E à medida que eles caminhavam, à medida que eles iam avançando nessa fuga, eles então iam pregando o Evangelho. E o Evangelho se espalhou pelo mundo através dessa perseguição. A partir da morte de Estevão, então o Evangelho começou a se espalhar pelo mundo e muitas pessoas foram salvas. Milhares, milhões de pessoas foram salvas a partir daquele sangue derramado de Estevão em Jerusalém. E é o que está acontecendo agora com a morte de Charles Kirk. Por quê? Porque muitas pessoas estão voltando para a igreja.
Pessoas que estavam afastadas de Jesus estão voltando para Jesus, pessoas estão se convertendo, está acontecendo um mover do Espírito Santo nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Houve manifestações na Coreia do Sul, na Inglaterra, reunindo milhares de pessoas dizendo: nós somos Charlie Kirk. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque aquele tiro não era para Charlie Kirk. Eu disse aqui, a perseguição não é pessoal. Aquele tiro era contra os princípios e valores que nós defendemos, que estão na palavra de Deus. Então, quando as pessoas se levantam para dizer nós somos Charlie Kirk, eles estão dizendo nós defendemos princípios e valores cristãos, e nós estamos aqui e vamos continuar aqui pregando a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Então, Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito em tudo isso, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos olhar para essa situação com uma perspectiva espiritual, uma perspectiva eterna, uma perspectiva cristã. Deus está dirigindo todos esses acontecimentos. Tudo isso que aconteceu e que tem acontecido através da morte desse jovem, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza, o Senhor está no controle de tudo isso. Eu sei que é triste para nós quando nós olhamos e vemos um jovem de 31 anos, né, com 2 filhos pequenos, que no momento em que ele foi alvejado, correram para ele, porque quando ele recebeu aquele tiro, houve uma correria, uma gritaria, e as crianças, os filhos dele que estavam ali, a filha dele que estava ali, no meio daquela confusão toda, correu para o pai, para se proteger, para o colo do pai, para ser protegido pelo pai. Mas quem estava sendo atingido era o pai. Então a esposa estava ali, as crianças estavam ali, presenciaram tudo aquilo. E a gente olha para tudo isso e a gente fica horrorizado com tudo isso, porque era um jovem de 31 anos apenas, e que tinha um futuro promissor pela frente. Mas se nós olharmos de uma perspectiva eterna, espiritual, cristã, nós vamos ver que a morte dele vai gerar, já está gerando e vai gerar ainda muito mais frutos do que se ele vivesse 100 anos nesse mundo. Você pode ter certeza disso. Esse sangue derramado não é em vão. Nós precisamos olhar para isso dessa perspectiva. Porque, conforme o apóstolo Paulo diz, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje, Charlie Kirk está com o Senhor e ele vive uma vida incomparavelmente melhor. E a vida que ele teve nesse mundo, ele viveu para Jesus. E a sua morte, para ele, foi um lucro, porque hoje ele está para sempre na presença do Senhor. Cabe a nós orarmos pela sua família, pela sua esposa, pelas suas filhas, orarmos por todos aqueles que estão sendo perseguidos em países como a Nigéria, por exemplo, onde milhares de cristãos são mortos. Nós precisamos interceder por essas pessoas que perderam os seus familiares. Precisamos interceder pelo povo de Deus, para que o povo de Deus não recue diante da perseguição. Precisamos orar para que Deus proteja e guarde o seu povo enquanto prega o Evangelho, enquanto comunica a sua palavra. Sabendo sempre que Deus está no controle de tudo isso. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é tremenda e ela nos revela aquilo que vai acontecer na vida das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, o destino delas, a destruição eterna dessas pessoas. Por isso nós, como povo de Deus, temos que continuar pregando o Evangelho, falando de Jesus com ousadia, com convicção, como Charles Kirk vinha fazendo durante todos esses anos em que ele esteve ali debatendo com os estudantes nas universidades dos Estados Unidos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que esta palavra traga consolo e conforto ao seu coração, mas também traga direção para você, que você possa refletir sobre tudo isso que nós acabamos de compartilhar aqui. Amém? Que Deus te abençoe e não se esqueça, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus irmãos em Cristo, porque nós estamos, meu irmão e minha irmã, numa batalha espiritual. E nós precisamos levar a palavra de Deus a todas as pessoas que estão próximas de nós. Então, compartilhe esse vídeo, porque ao compartilhar esse vídeo você estará compartilhando a palavra de Deus. E escreva aqui nos comentários se você, qual é a sua perspectiva sobre isso tudo, como você vê essa situação toda
e como você tem encarado tudo isso que tem acontecido no mundo hoje. Queremos ouvir, queremos saber o que você pensa a respeito disso. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.